Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa que tem como foco conhecer mais as ideias, as ações dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, programa feito em parceria com o Jornal à Tarde, na medida em que todas as entrevistas realizadas aqui são também publicadas pelo jornal. Neste programa, nosso convidado, o deputado Tiago Correia, do PSDB, a quem já dou as nossas boas-vindas. Um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bom, deputado? Prazer é nosso, Jefferson, estar podendo aqui falar não só para o programa Direto do Legislativo, para todos os telespectadores, mas também para os leitores do Jornal à Tarde. O senhor foi eleito suplente de deputado nas eleições de 2018, assumiu o mandato no ano seguinte com a licença do deputado Léo Prates, foi efetivado em novembro de 2020 com a suspensão do mandato do deputado Marcel Moraes. Como é que o senhor avalia esta que tem sido a sua primeira experiência como deputado estadual? Eu fui vereador por 2 mandatos, Jefferson, aqui na nossa capital, no município de Salvador. Assumi o mandato, como você colocou, logo no início dessa legislatura. O deputado Leonardo Prates, hoje licenciado, secretário do município, ele pediu essa licença logo na primeira semana para assumir essa secretaria, importante secretaria, hoje que ele, principalmente nesse período de pandemia, e de lá para cá eu não fiquei um dia sequer fora do mandato, realmente fiquei como suplente por um bom período e no afastamento do deputado Marcel Moraes eu efetivei como deputado e venho dando sequência aí a esse trabalho que se iniciou politicamente há alguns anos atrás. Pois é oriundo da Câmara Municipal, não é, de Salvador, teve também atuação como gestor na Prefeitura, com passagem pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social, Direitos do Cidadão, também foi presidente da Limpurbe. O que o motivou a alçar um voo mais alto agora como deputado? Eu que sou de Vitória da Conquista, do interior, comecei a minha carreira política em Salvador e meu primeiro mandato eletivo foi como vereador, mas assim, como viajo muito pelo interior, minha família ainda mora em Conquista e aquela vontade de conseguir trabalhar também pelos municípios do interior me fez buscar uma cadeira na Assembleia e assim tenho me sentido muito realizado em poder estender o que eu já fazia aqui na Câmara de Vereadores para todo o Estado. Enquanto vereador, sua base eleitoral era em Salvador, mas agora deu para estender mais para o interior do Estado, então? Com certeza, nós caminhamos muito, o Estado muito grande, Jefferson, mas eu tenho voto desde o extremo sul, hoje com o apoio do prefeito Marcelo Angênico em Itamaraju, até posso dizer, o extremo norte, no município de Juazeiro, Casa Nova, enfim, passando pelo sudoeste. Então hoje nós temos representação, acho que nos 4 cantos do nosso Estado. Quais são os temas que movimentam a sua atuação como deputado na Assembleia? Bem, como você colocou, eu fui gestor público, eu fui diretor-geral do trabalho no município de Salvador e naquele momento percebi o quanto a falta de trabalho impactava na vida das pessoas e comecei desde aquele momento a desenvolver ações que trouxessem a possibilidade de que as pessoas conseguisse o seu emprego e muitas vezes o seu primeiro emprego, trabalhando muito com o público jovem, com cursos profissionalizantes. Fundamos aqui em Salvador a Associação dos Jovens Empreendedores, a AGE. A primeira formação foi composta por amigos e de lá para cá muito focado nessa parte de geração de empregos. E, paralelo a isso, no estímulo ao empreendedorismo, o estímulo ao empreendedorismo jovem e feminino também, entendendo que esses 2 segmentos precisam ser mais impulsionados. É claro que o empreendedorismo como um todo, e hoje, na Assembleia, compõe a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo. O presidente é o deputado Eduardo Salles, eu sou vice-presidente, dando continuidade a esse trabalho que se iniciou lá atrás, justamente para estimular o setor produtivo, que vai com certeza estimular a geração de emprego e com certeza estimular também a geração de emprego para o público mais jovem, Jefferson, que é talvez uma das bandeiras que eu tenho levantado aqui, defender esse público jovem. Existe um sentimento entre grande parte dos deputados de que a atuação da Assembleia Legislativa é muito mais para apreciar, para votar matérias do Executivo do que dos próprios deputados. Como é que o senhor lida com essa situação?
Eu talvez tenha tido sorte, eu ouço muito que essa legislatura talvez tenha sido uma das legislaturas que mais aprovou projetos de deputados. Eu tive projetos meus aprovados aqui, fico muito feliz, mas como eu falei, talvez buscar a atuação um pouco fora da caixa, um pouco fora da Assembleia. Por exemplo, a Frente Parlamentar tem feito um trabalho sob a presidência do deputado Eduardo Salles, que eu considero muito importante, dialogando com setores produtivos, fazendo a ponte entre os setores produtivos e os governos, não só o governo do estado, mas também as prefeituras, a Prefeitura de Salvador. A gente faz essa interlocução e principalmente nesse momento de pandemia, a frente se mostrou bastante importante, onde diversos setores econômicos do nosso estado, da nossa capital e de municípios do interior foram afetados, e foi muito importante essa interlocução no afrouxamento das medidas de restrição. Enfim, nós atuamos em diversos setores e eu considero que foi um trabalho muito importante, porque nós podemos perceber, assim, de maneira efetiva, que essas ações produziram efeitos positivos para os setores produtivos do nosso estado. Mas o senhor, de certa forma, concorda com esse sentimento de que as matérias do Executivo acabam dominando o espaço da Assembleia? Com certeza, não tem como discutir isso. Realmente o Executivo tem matérias importantes para serem apreciadas, tem matérias obrigatórias para serem apreciadas e que terminam, eu diria assim, ocupando um espaço mais significativo dentro da Assembleia, mas eu acredito que nós devemos brigar, principalmente pelos bons projetos, e isso vem acontecendo, para que eles possam também ser apreciados e que possam produzir na sociedade os efeitos esperados. O senhor é líder do bloco parlamentar PSDB Republicanos, ou seja, isso desde 2020, está fora do bloco da maioria que apoia o governo. Como é que tem sido desempenhar esse papel de oposição na Assembleia? É um desafio muito grande, Jefferson. Nós sabemos que o governo tem uma maioria significativa na casa. A minoria, de certa forma, como o nome já diz, minoria, ela é menor em número, mas é uma minoria muito aguerrida, muito qualificada. Nós estamos sempre promovendo os bons debates, promovendo e propondo o melhoramento de muitos textos que o Executivo encaminha, que muitas vezes são deixados um pouco de lado pela maioria por já fazer parte da base. Alguns deputados não se debruçam tanto, não tem aquele cuidado na apreciação das matérias que a minoria tem, não só pelo papel de minoria, mas também acredito que pela ideia de tentar contribuir de alguma forma com o melhoramento dessas matérias, e a minoria tem se colocado muito aguerrida nessa legislatura, cumprindo o seu papel, muitas vezes dificultando talvez o trânsito mais tranquilo de matérias que com certeza são muito, em alguns momentos, delicadas e que talvez se não houvesse o papel dessa minoria passariam despercebidas. O fato de ser um deputado da oposição, isso significa que é um oposicionista incondicional ou existe um espaço para uma interlocução com colegas da situação, colegas que apoiam o governo do estado? Essa é uma excelente pergunta, Gerson, porque a minoria também é chamada de bancada da oposição. E nós sempre brincamos que não existe nem oposição, nem situação, realmente porque todos querem o bem do Estado. E a prova disso são que importantes matérias do Executivo, inclusive matérias polêmicas, foram aprovadas com o voto da bancada de minoria. Por exemplo, a reforma previdenciária, não sei se você recorda, inclusive teve uma bagunça grande, invasão do plenário, enfim, a bancada da minoria, grande parte dela, não toda, votou pela aprovação da matéria do Executivo, quando até mesmo membros da maioria votaram contra. Então nós entendíamos que era uma matéria importante para o Estado, que era importante para a saúde financeira do Estado, e não só essa, mas diversas outras matérias importantes. O governo tem contado com o voto da nossa bancada, quando nós entendemos que são projetos importantes para o nosso Estado. Mas deixa eu tentar arrancar agora alguma postura de oposição mesmo. Diante dos movimentos que o governo revela, desenvolve junto aos seus pares aqui na Assembleia, o que incomoda, o que deixa a desejar
sob o seu ponto de vista, uma vez que não faz parte da base de apoio do governo Rui Costa? O que nós fazemos um contraponto muito forte são principalmente a questões administrativas, realmente a gestão do governo, a escolha de alguns secretários, enfim, a maneira como o governo acaba, eu diria, talvez o termo lotear seja muito pesado, mas dividindo os espaços e cobrando desses gestores que ocupam esses espaços os resultados que nós julgamos que seriam os resultados necessários para que essas pastas desempenhassem. E aí eu posso aqui discorrer dentre a segurança, que nós não temos bons resultados, a educação, a própria saúde que melhorou, mas ainda deixa a desejar. Enfim, são diversas ações administrativas que nós sempre estamos apontando quais seriam esses erros e apontando muitas vezes soluções, mas entendemos que muitas vezes o governo deixa a desejar. O senhor tocou em duas áreas que são estratégicas do governo, segurança, educação, e que historicamente abrem espaço, não é, para questionamentos, para uma discussão exatamente sobre a eficácia ou não da forma como vem sendo conduzida a gestão nessas áreas. O que o PSDB ou o que o deputado Tiago Correia oferece de contribuição para uma melhora, por exemplo, na área da segurança e da educação? Eu acho que, inclusive, as duas áreas são áreas co-irmãs. Nós não vamos conseguir ter segurança, melhorar os índices de segurança, se não investirmos mais em educação. É tudo um reflexo da falta da educação. Nós temos na Bahia hoje, o estado campeão em analfabetismo adulto. Isso decorrente de anos e anos de governo que não investiu na educação. Nós somos campeões em evasão escolar. A Bahia é o terceiro pior IDEB do país e o governo não conseguiu melhorar esses números. Nós temos o exemplo da capital Salvador, que veio melhorando ano a ano, talvez foi a capital que mais cresceu a sua nota no IDEB, e a Bahia, ao contrário, não decrescente. E nós entendemos, Jefferson, que vamos mudar, só vamos conseguir mudar o nosso estado investindo em educação, inclusive no setor de segurança, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, ficamos agora, nesse período de pandemia, com um intervalo sem aula muito grande, talvez o estado que teve o maior intervalo do país, retornando às aulas agora. Eu venho defendendo essa bandeira desde o final de 2020, quando o primeiro ano de pandemia, quando as aulas foram suspensas no início do ano. Nós já vamos há mais de 1 ano e meio sem aulas em muitos municípios, e eu venho defendendo essa bandeira, cobrando do governo do estado, cobrando um posicionamento mais firme do governador frente ao sindicato dos professores, que eu considero, no meu ponto de vista, que tem usado o tema politicamente e não de forma séria como deveria ter sido tratado. E quando nós vemos a ONU e a Unicef trazendo diversos estudos mostrando os impactos negativos que a falta de aula trará, e já vem trazendo, para os países, principalmente da América do Sul, que tiveram esse intervalo tão grande sem aulas, impactando não só na disfunção ano-idade do aluno, mas também já apontando recursos econômicos para esses estados que vão conseguir reverter esse impacto negativo, talvez em 20 anos. Então é um assunto muito grave, muito sério. A gente tem cobrado do governo esse posicionamento firme de retorno às aulas, que ainda não se concretizou efetivamente. Estamos acompanhando isso e, paralelo a isso, diversas ações. Por exemplo, encaminhei um projeto de indicação no início de 2021, cobrando o governo do estado que atendesse a uma lei federal que existe, que recomenda, não, ela obriga a contratação de psicólogos para a rede pública estadual, e o prazo limite é o final de 2021, até dezembro de 2021, e o estado de São Paulo já mostrava em 2020, em outubro, uma pesquisa onde 75% dos alunos já apresentavam distúrbio de comportamento por conta da ausência das aulas presenciais, e, para surpresa de todos, mais de 50% dos professores também mostrando e demonstrando distúrbios de comportamento por conta da ausência das aulas, da ausência do convívio com os alunos. Então, a importância da contratação desses psicólogos para dar apoio não só aos alunos e aos professores, mas também aos pais dos alunos
que também sofrem com a presença mais prolongada dos filhos dentro de casa, pensando principalmente nas famílias de baixa renda, onde os pais, muitos perderam os empregos, estão sem condições econômicas de dar toda a assistência que a família precisa. Muitas vezes essa criança, esse jovem, as principais refeições eram feitas na escola, então estão dentro de casa, e aí é uma explosão de problemas, a violência infantil e contra as crianças e contra os jovens explodiu, principalmente a violência doméstica, casamentos infantis, estupros de menores. Então, assim, uma série de problemas que decorrem da ausência das aulas presenciais. Então, nós acreditamos que é muito importante a contratação desses profissionais, atendendo inclusive a lei federal, e mais importante ainda é o retorno às aulas. O senhor está destacando a importância do investimento em educação para melhorar a segurança pública, mas o que mais fazer para oferecer uma segurança pública de qualidade? Essa resposta eu vou pedir para deixar para o próximo bloco. Já já a gente volta nesse bate-papo aqui com o deputado Tiago Correia, no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta com o Direto do Legislativo, neste programa conversando com o deputado Tiago Correia, do PSDB, líder do PSDB e republicanos na Assembleia Legislativa da Bahia. Estava tecendo uma crítica também à segurança pública do Estado. Como fazer para oferecer uma segurança confiável para a população da Bahia? Jefferson, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Acho que todo gestor, principalmente os gestores estaduais, procuram e buscam reduzir os índices de violência, mas o que nós vemos no nosso estado realmente são os índices crescentes, não obstante ao aumento dos investimentos na área de segurança, e o governador sempre tem abordado isso, que nunca se investiu tanto em segurança quanto nos últimos anos, mas nós acreditamos que só isso não basta, e a prova disso são os índices sempre crescentes de violência. Na verdade, o que se está fazendo é enxugando o gelo. Eu acho que a violência é um problema não só do Estado, mas de todo o Brasil, mas é um problema que ele mistura uma série de fatores que contribuem para a violência, e nós abordamos um agora, que é a educação, e posterior à educação é realmente a oportunidade que os jovens têm de ingressar no mercado de trabalho, muito escasso em nosso estado, também por uma série de diversos outros fatores, como a falta de investimento em infraestrutura, como a falta de estímulo a que as indústrias se instalem no nosso estado, enfim, a falta de investimento e de estímulo ao setor produtivo. Então, uma salada de frutas que faz e trazem as condições necessárias para que a violência e o mundo do crime seja cada vez mais forte no nosso estado, aliciando os jovens. Como eu falei, a ausência das aulas presenciais, a ONU-UNICEF já aponta que esses estados, e o nosso estado da Bahia, daqui a 15 anos não terá mão de obra qualificada, competitiva, para competir com a mão de obra de outros estados. Por consequência, as indústrias que iriam se instalar aqui vão se instalar em outros estados. Por consequência, vai faltar emprego, vão existir subemprego em nosso estado. Então, esses jovens não vão ter oportunidades e vão buscar outras alternativas, e a alternativa mais fácil é o mundo do crime, e é o que nós estamos vendo, muitas crianças sendo aliciadas para o mundo do tráfico. Eu via recentemente, não esqueci o nome dele, mas um dos comandantes do BOPE, dizendo que o tráfico já alicia jovens a partir de 10 anos, que é a mão de obra mais barata que eles têm. Então, esse jovem de 10 até completar 18 anos, eles não podem ser presos, não podem responder criminalmente. Então, uma mão de obra barata, que tem uma vida útil curta, hoje em média de 10 até os 18 anos, 8 anos, os que entram com 15, 3 anos, enfim. É uma mão de obra barata, de um ciclo curto, e que, por conta da idade, não podem sofrer sanções penais, porque a nossa legislação só aplica aos maiores de 18 anos. Então, essa criança que foi aliciada, que ficou ali no tráfico, muitas vezes inicia-se como avião, que é aquela que leva a droga ou a que passa a informação, quando ela completa os 18 anos,
ela já está formada no mundo do tráfico. Então, um jovem desse, a possibilidade de nós recuperarmos diante do que o Estado oferece, de rede de ensino, de oportunidade de negócios, é muito pequeno. Então, o que acontece são os números crescentes de violência. Então, eu acredito que o governo tem errado quando investe apenas em segurança e muitas vezes propaga que nunca se investiu tanto, mas, como eu falei, não é só a segurança, é o investimento na segurança que vai resolver o problema da violência no nosso Estado. Segurança, educação, trabalho. O senhor tem uma experiência à frente da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão. Que ideias ou que propostas teria para também oferecer maior oportunidade de emprego, maior geração de renda aqui para a Bahia? Eu acho que primeiro produzir mão de obra qualificada, para que a gente consiga atrair as indústrias, os empresários, para que as pessoas identifiquem em nosso estado um ambiente propício à propagação de novos negócios. Depois da educação, e eu acho que talvez o maior gancho e o maior investimento deveria ser em educação, e aí é um assunto para discorrer num programa inteiro aqui, e usar diversos modelos que foram aplicados, inclusive em outros países, e que produziram resultados muito bons, o exemplo da Coreia do Sul, que investiu muito em educação e assim teve um salto absurdo, principalmente quando se compara com a Coreia do Norte, mas nós temos diversos outros países, inclusive dentro do próprio Nordeste, no Ceará, modelos que foram empregados em algumas cidades e que produziram um resultado muito bom, mas eu acho que primeiro, educação. Depois da educação, proporcionar um ambiente de negócios saudável no nosso estado, atrair empresas, diminuir a burocratização, investir em infraestrutura para que as empresas tenham por onde escoar os seus produtos, enfim, é uma série de ações, Jefferson, que tem que ser tomadas simultaneamente. Então, eu não acredito que pensando apenas um problema, investindo apenas em um setor, nós vamos conseguir resolver um problema tão complexo. Até que ponto o senhor acha que a pandemia impacta a efetivação de ideias como essa por parte do governo? Eu acredito que a pandemia é uma grande oportunidade para todos nós, porque ela atingiu todo mundo, claro que em alguns lugares mais, em outros menos, mas todo mundo foi impactado, todo o país foi impactado, todos os estados foram impactados. E eu digo que a Bahia está perdendo, principalmente quando nós pensamos em educação, mas diversas outras oportunidades, os negócios se reinventaram, a aplicação de tecnologias, inclusive aqui dentro da própria Assembleia nós estamos conseguindo fazer sessões não presenciais, totalmente online, as comissões estão funcionando, a própria TV Alba tem dado um show de transmissão dessas sessões e dessas reuniões de comissão. Então, assim, a tecnologia está aí para todos e eu acredito que, inclusive, vai produzir um gap maior ainda de alguns estados mais, eu diria, preparados do que estados que estejam mais dormentes, vamos usar esse termo, porque isso não volta mais, a tecnologia vem para ficar, a adoção dessas medidas vem para ficar, diversas empresas já não promovem mais reuniões presenciais, imagine quantas pessoas saíam, por exemplo, de Salvador para fazer reunião em São Paulo, em Brasília, e hoje essas reuniões são feitas através de aparelhos celulares, e essas pessoas não precisam mais viajar, e como isso, diversos outros setores foram impactados positivamente com a adoção de tecnologias, e se nós não acordarmos e ficarmos para trás, o que vai se ver, como eu falei, é uma diferença ainda maior de quem adotar essas tecnologias, não só nos negócios, mas também na administração pública, para as empresas que adotarem. Então, acho que é uma oportunidade enorme de se reinventar, de se atualizar e de absorver esses recursos que foram agora introduzidos por uma necessidade extrema, mas absorvê-los para o uso no dia a dia, agora de hoje em frente, vamos dizer assim. Mudando um pouco dos desafios da gestão pública para o cenário político. Recentemente, o presidente do PSDB na Bahia, o deputado federal Adolfo Viana, não faz muito tempo, ele relembrou o que ele chama de convergência histórica de pensamentos entre o partido e o Democratas. Isso a despeito das divergências do ex-prefeito de Salvador, Assemineto, com o governador de São Paulo, João Dória.
O senhor acha que, na sua avaliação, quais são as chances desses dois partidos caminharem juntos no ano que vem, seja em nível nacional, nível estadual, como desejado pelo deputado federal Adolfo Viana? Em nível estadual, eu acho que esse alinhamento sempre existiu, os partidos sempre atuaram de forma paralela, sempre lado a lado, tanto na gestão municipal, quando o então prefeito Assemineto se lançou candidato e o PSDB esteve do lado, como também a nível estadual sempre marchamos lado a lado, e eu acredito que esse é o desenho atual, é o que nós vemos hoje para as próximas eleições estaduais, é o DEM marchar ao lado do PSDB, o PSDB marchar ao lado do DEM, talvez até mesmo compondo a chapa majoritária os dois partidos. Mas é claro que isso depende de uma composição de todos os partidos da nossa base. Em relação à política nacional, eu acho que depende de fatores que são fatores que fogem mais ao nosso controle. Primeiro, aguardar para ver se o DEM vai apresentar um candidato à chapa majoritária, se conversa muito, existem alguns nomes. O PSDB também caminha nesse sentido, com alguns nomes se colocando. Nós temos o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enfim, outros nomes também que se colocam. Temos uma prévia dentro do PSDB aí, agendada para o final de 2021. O Democratas ainda não fala em prévia, mas já se colocam alguns nomes. Então, eu acho que a política nacional ela é mais ampla e depende de fatores que fogem ao nosso controle. Mas é possível, sim, também que caminhemos juntos a nível federal. Mas a nível estadual, eu acho que essa parceria já está firmada. É aguardar só para ver o desenho aí da chapa majoritária. Pois é, o governador de São Paulo, assim como o governador do Rio Grande do Sul, mas principalmente o de São Paulo, João Dória, ele se coloca como um possível nome para o Palácio do Planalto no ano que vem, e ele já diversas vezes se coloca como uma possível terceira via, não é? Para exatamente se diferenciar dessa polarização que existe hoje entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula. Em nível estadual, não seria natural também que o PSDB buscasse uma possível terceira via do que simplesmente se aliar ao ex-prefeito Assemineto? A nível estadual, acho que o desenho hoje é mais claro do que a nível nacional. Nós temos hoje o governo do PT colocando o nome do ex-governador Jacques Wagner como possível candidato ao governo do estado, já colocado como pré-candidato, e nós temos o nosso grupo apresentando o nome do ex-prefeito Assemineto também como pré-candidato. Acho que talvez seja o nome que reúna as melhores condições para disputar hoje o governo da Bahia. E como falei, o PSDB, claro, ali do lado, nós temos um nome já idealizado dentro do nosso partido, que é do atual prefeito de Mata São João, o ex-deputado federal João Gualberto também, que sinaliza o desejo de compor uma chapa majoritária, mas é claro que diante desse cenário aqui mais polarizado, talvez sem alternativas de terceira vias, eu acho que talvez é uma composição mesmo com democratas e talvez tentar até alçar o nosso prefeito de Mata São João ser o vice-prefeito, o vice-candidato a governador, vice-prefeito não, o vice-candidato a governador nessa chapa composta pelo ex-prefeito Assemineto. Para a gente encerrar, deputado, pretende se candidatar à reeleição no ano que vem? Sim, com certeza. Espero ter saúde e disposição para continuar caminhando aí pelo nosso estado e com certeza buscar essa reeleição aqui na Assembleia Legislativa, dessa vez buscando uma vaga efetiva, não mais ficar como suplente, não que eu acho que, até por ter cumprido praticamente todo o mandato, né, eu fui efetivado, mas para ter aquele gostinho de ser dono da cadeira. Deputado Tiago Correia, muito obrigado e boa sorte. E eu que agradeço e queria também desejar a toda a equipe da TV Alba muita sorte e dizer que fico lisonjeado de ser convidado para participar aqui do nosso Direto Legislativo, deixando um abraço a todos os telespectadores e aos nossos leitores do Jornal à Tarde.
E muito obrigado, claro, a você também que acompanhou esse nosso bate-papo aqui do Direto do Legislativo. Até uma próxima.